Olá, boa noite a você! Estamos aqui mais uma vez, eu, Ana Carolina Costa Vicedomini, nutricionista, coordenadora de inovação do GANEP e do NutriTotal, junto com a nossa médica do científico, doutora Cristine Zambo, para falar com vocês mais um assunto super importante e de muita espera, que são as indicações da terapia nutricional no paciente crítico. Esse conteúdo é a aula 4 da nossa série que está disponível no YouTube, Descomplicando Cálculos. Então, para você que perdeu ou não teve tempo ainda de assistir ou quer rever, corre lá, escaneia aqui, que você vai conseguir todas as 3 outras aulas que já estão disponíveis para que você possa aprimorar seus conhecimentos. Bom, falando um pouco então, né, dessa série, é uma série com o foco de descomplicar a sua vida no dia a dia, trazendo conteúdo prático, informativo, mas sempre baseado em ciência. Nós temos diversos depoimentos dos nossos alunos e também de ainda que não são alunos, falando a respeito das nossas aulas, das nossas séries e de todos os nossos conteúdos. Então, seja você mais um a aproveitar nosso conteúdo exclusivo, prático e com professores renomados. Nós estamos aqui hoje para um lançamento super especial. A nova turma de especialização em terapia nutricional nos cuidados intensivos. Essa turma, ela tem foco no paciente crítico de UTI e está com inscrições abertas. Então aproveite, nossa turma vai iniciar no dia 28 de setembro. E para você que está acompanhando aqui conosco no canal a live de hoje, a nossa webinar, que vai ficar gravada, nós temos uma oferta super especial. Até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos, para você que se matricular, nós vamos dar um desconto super especial na matrícula. De R$ 545, ela vai sair por R$ 381,50. Então, um desconto mega especial para que você aproveite a oportunidade e venha conosco nessa jornada de conhecimento. Bom, já fiz aqui, né, o merchan do nosso curso. Quero convidar, então, a doutora Cristine Zambo, que é a nossa médica especialista aqui na produção de diversos conteúdos voltados para você, aluno. Doutora Cris, boa noite, né? Seja bem-vinda aqui conosco. É um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui à noite com vocês para discutir as fases da doença crítica e como a terapia nutricional se encaixa dentre elas. É sempre assim, é importante, porque a gente está se embalando aqui no GANEP para começar esse curso, então todos os nossos materiais, os nossos estudos estão voltados mesmo para o crítico. Então é um momento importante para a gente se preparar para entrar dentro de uma UTI. Acho ótimo, estou ansiosa aí pelo que virá, pela nossa conversa, bate-papo, discussão. Então, sem delongas, né, doutora Cris? Eu queria só que você se apresentasse aí quando você coloca sua aula, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho da sua trajetória. Vou parar de compartilhar aqui para que você possa compartilhar sua aula e divida conosco, né, todo esse conhecimento e conteúdo. Então, para você, acompanha aqui conosco ao vivo, né, essa webinar hoje. Esse conteúdo vai ficar disponível também no YouTube. Ele faz parte, né, da série Descomplicando Terapia Nutricional. E dúvidas, mandem aqui, que no decorrer nós vamos aí tentando responder. Então, uma ótima aula, doutora Cris, e eu estou por aqui para a gente ir discutindo também alguns conceitos e questões. Bom, boa noite a todos. Vamos começar a descomplicar a terapia nutricional na unidade de terapia intensiva. Eu sou Cristine Zambo, eu sou médica e eu fiz nutrologia e reabilitação intestinal pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje, eu sou médica científica do GANEP Educação e é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos aprender hoje as fases da doença crítica, vamos correlacionar a terapia nutricional com essas fases. Eu vou salientar a importância das calorias não intencionalmente nutricionais nessa fase e vamos conversar, fazer um bate-papo com a Carol e com toda a experiência que ela tem sobre a nutrição integral em situações adversas na UTI, que advém da nossa própria prática. Então, quando iniciar a terapia nutricional no doente crítico? A gente vai sempre ir ao leito. A gente sempre imagina, lembra dos exames, né? O lactato, a acidose,
as drogas, mas a gente vai primeiro olhar para o doente. Vamos imaginar que a gente está entrando no leito, olhando primeiro para o monitor. Tem taquicardia? Está hipotenso? Vamos dar uma olhadinha para ver quais são as drogas que estão entrando. Vamos olhar para as bombas de infusão e vamos já imaginar como vai estar o aspecto desse paciente. Olhando para ele no leito, a gente vai levantar um pouco o cobertor e vai ver se as extremidades estão frias e pegajosas. Nós vamos ver se o tempo de enchimento capilar está aumentado, dá aquele apertãozinho na pontinha do dedo dele para ver se o sangue volta a colorir um pouquinho aquela pele. A gente vai já pegar nossa prancheta, nossa calculadora, a gente vai ver quanto está entrando de droga, então se tem noradrenalina, quanto está por quilo de peso, a gente vai ver se tem drogas associadas, então será que tem nora e vasopressina, noradrenalina e adrenalina? A gente vai também, depois saindo do leito, dar uma checada nos exames. Como está o lactato? Como está essa gasometria? Tem acidose, tem excessos de base, porque esse conjunto de sinais, de sintomas e de exames laboratoriais vai nos dar um panorama para ver se esse paciente está estável, se está instável hemodinamicamente. E como na UTI a gente trabalha sempre com reavaliações, ou seja, reavaliações diárias, reavaliações que acontecem mais de uma vez ao longo do dia, a gente vai sempre comparar com quando ele estava. Ou seja, tem instabilidade hemodinâmica, está piorando, não é o momento de indicar a terapia nutricional. Porém, se ele está estável, ou seja, está muito parecido com as avaliações anteriores, ou até se ele está numa curva de melhora, é a hora de começar a nutrir. Então, quais são as fases da doença aguda? Eu trouxe aqui essa imagem, ela é do Guideline ESPEN de doente crítico, que foi lançado em 2019. Então, a gente já vai imaginar aqui, ó, no primeiro e no segundo dia, a gente tem uma fase aguda muito precoce. Essa fase é quando o paciente entra na UTI, ele está instável hemodinamicamente. Ele se segue nos dias 3 a 7, definidos aqui, com ainda uma fase aguda, porém tardia. Tá? É uma fase de intenso catabolismo, que pode ser mais ou menos prolongado. Esses dias aqui são, na verdade, didáticos, tá? Pode se prolongar, como pode ir para uma curva de melhora. Essa fase tem uma grande perda muscular, tem registros de até 1 quilo por dia de perdas. Segue-se, então, uma fase anabólica, especialmente quando ele vai para uma curva de melhora e começa a reabilitação, e aí a gente vai seguir por convalescência, reabilitação e anabolismo, o paciente até sai da UTI nesses casos, ou então uma fase crônica, é uma fase inflamatória prolongada de uma síndrome catabólica, também chamada de PICS. Vamos destrinchar, então, dia a dia. Vamos falar agora da fase aguda precoce. Esse período muito recente, de recém-chegada na UTI. Você pode se perguntar, nossa, o que eu faço se ele chegou instável e não chegou muito bem, começa, não começa logo na chegada, terapia nutricional. Mesmo nessa fase, o papel do nutricionista, ele é super importante. Nesse momento, é o momento de aplicar a avaliação nutricional, classificar esse doente, acompanhar com as reavaliações se realmente chegou um momento propício para se iniciar a terapia nutricional. Nós vamos checar também se é viável, se o uso do trato gastrointestinal é viável. Se a AVO não for possível, iniciar a nutrição enteral em até 48 horas, ou seja, sem afobações nesse momento agudo, precoce de UTI. Temos até 48 horas para iniciar a terapia nutricional. E a isso dá-se o nome de nutrição enteral precoce. Nós vamos estimar o gasto energético, no melhor dos mundos, por uma calorimetria, se ela for possível. Se não for possível, o VCO2 do respirador multiplicado por 8,19, ou então nós vamos estimar. Eu lembro a vocês que essa aqui é a recomendação ESPEN.
tá? De 20 a 25 quilocalorias. Não é para ser isso aqui no começo, é só uma estimativa, é só um norte. No dia que nós formos chegar em algum lugar, o lugar é esse, 20 a 25 quilocalorias. O momento 1, o momento 2, né? O primeiro e o segundo dia, é muito marcado por um aporte de calorias não intencionalmente nutricionais. E também faz parte do trabalho estimar o risco de síndrome de realimentação. Essa estimativa, ela vai vir da avaliação do risco, ou seja, quanto tempo em jejum, quanto tempo em baixo aporte, se houve perda de peso não intencional, e se tem outras coisas, por exemplo, se é um alcoolista, se tem transtorno alimentar, são todas as coisas que só reforçam o risco de síndrome de realimentação. Vamos checar os eletrólitos basais e vamos acompanhar esse paciente. A gente pode até pensar, nossa, Cris, mas nessa fase aguda precoce tem uma produção endógena de energia tão intensa, a terapia nutricional cabe aqui? Eu falei, então, vamos conversar sobre ela. Nesse primeiro momento, a gente vai ver que os músculos vão ser banco de aminoácidos, né? Então, vai acontecer proteólise, vai ser enviado vários aminoácidos desse banco muscular lá para o fígado. Esse fígado já está realizando glicogenólise, ou seja, a glicose já está sendo quebrada, porém ela não é infinita. Vai começar a ser usado, então, esses aminoácidos que vêm do músculo. Quanto mais inflamado, mais intensa vai ser essa proteólise. Vamos lembrar que se o paciente está chocado, se está instável, muitas das células vão entrar em anaerobiose, vão formar lactato. Esse lactato também vai ser aproveitado pelo fígado para gerar mais energia. Vamos lembrar que também tem um certo grau de lipólise. O glicerol também vai ser enviado para o fígado. Ele vai loucamente produzir proteínas de fase aguda. Por exemplo, uma proteína de fase aguda positiva, a ferritina, vai estourar. E não quer dizer que ele tem excesso de ferro, quer dizer que ele está muito inflamado. Temos proteínas de fase aguda negativa, por exemplo, a albumina, ela vai diminuir o nível sérico. E não quer dizer necessariamente que é por uma desnutrição. A gente já sabe que ele está em risco nutricional, está internado, está na UTI, porém a albumina, enquanto marcador de avaliação nutricional, perde o seu valor, dada essa super estado de inflamação. A gente vai ter, então, junto uma resistência à insulina, tudo isso convergindo para níveis altos de glicose sanguínea com hiperglicemia. Quem não lembra da hiperglicemia dos pacientes dentro da terapia intensiva? E não precisa ser necessariamente pacientes previamente diabéticos. Bagunça muito o metabolismo. E aí fica aquela pergunta que o autor, que é o Paul Wischemeier, faz. E a glicose que está entrando extra? Porque está todo mundo pendurado num soro glicosado, né? Essa glicose que entra fora, realmente precisa dela? A oferta proteica é essencial nessa fase? Essa proteína que está entrando, ela vai virar músculo nesse caos inflamatório? O quanto ela ajudaria? Quanto? Como? Quando? São perguntas que a gente ainda está esperando respostas. Por isso é premente essa necessidade nossa de continuar estudando. A terapia nutricional na terapia intensiva, ela é um desafio para todos os profissionais. E essa conversa que nós estamos tendo agora, ela é de suma importância. Vamos pensar, então, nessa fase superaguda, recém-chegadas, primeiras 48 horas. Qual é o impacto dessas calorias não intencionalmente nutricionais nessa fase? Eu separei um estudo que nos mostra a porcentagem de calorias não intencionalmente nutricionais. Então, a gente vai ver aqui essas coluninhas em roxo é o total ofertado aos pacientes. Por exemplo, o que está aqui em vermelho, pessoal, é o que foi dado de calorias em Propofol. E olha só, como esses 3 primeiros dias o Propofol foi marcadamente uma fonte de energia. Eu vou lembrar a todos que 1 ml de Propofol tem 1,1 quilocalorias.
Então, vale também, além, naquela visitinha no leito, além de olhar para as bombas de infusão com as drogas vasopressoras, vale a pena olhar a bomba de Propofol, anotar a velocidade de infusão, ver se teve grandes variações desde a sua última avaliação e contabilizar, sim, essas calorias que entraram. Eu gostaria de lembrar vocês que o Propofol tem duas apresentações. Ele se apresenta na forma de 1% ou de 2%. Eu quero dizer a todos que isso não altera a quantidade de calorias por ml, tá? Por exemplo, o Propofol a 2% tem mais sedativo, então vai sedar mais com um volume menor. É só isso, tá? Então, independente da concentração, vai ser 1,1 kcal por ml. Eu quero mostrar aqui para todos vocês, nesses 3 primeiros dias, em azul, é o que entrou de glicose, o que entrou de destrose. Olha o quanto entrou. Então, a gente pode dizer que nesses primeiros dias, contabilizar as calorias não intencionalmente nutricionais faz toda a diferença, porque a gente vai olhar para esse doente pensando, tem produção endógena de energia, e ainda estão entrando as calorias não intencionalmente nutricionais. Então, nesse primeiro momento, eu tenho mais um motivo para não entrar com tudo na terapia nutricional. Vamos pensar, então, que 1 grama de glicose monoidratada, que essa glicose que está no soro, tem 3,4 quilocalorias. Então, vamos imaginar que num soro glicosado a 10%, 100 ml dessa solução tem 10 gramas. Pensa, já são diversas calorias. Num 50%, então, 50 gramas em 100 ml. Isso é muito relevante. Ainda mais se nós somarmos a glicose mais o Propofol. Está tudo entrando nesses primeiros dias. Então, trazendo para vocês, fase aguda, dias 1 a 4, os objetivos é realmente iniciar a interal precoce e evitar o overfeeding, a superalimentação. Essa imagem aqui nos mostra o que é chamado de slow ramp up, ou seja, tem uma rampinha, up, está subindo, sobe lentamente. Esse aqui é o mundo ideal, onde a gente começa com 1/4 ou 1/3, depende da referência, depois sobe para 2/4 ou 2/3, a ideia é chegar no 4º dia em 100%, mas isso é um mundo ideal, tá? É um mundo teórico. É importante que ele exista, porque ele nos dá um norte, porém cada paciente é único. Não necessariamente a nossa interal vai fluir tão bem como está nessa imagem. Porém, é um caminho a ser traçado. Vamos pensar agora, pessoal, no dia 3 ao dia 7. Fase aguda, período mais tarde, né? Catabolismo teoricamente diminuindo, ou seja, o paciente está melhorando. Aqui é o momento da gente progredir a dieta, conforme os nossos protocolos. Nessa fase, que é a da primeira semana, se nós pudermos até o final chegar em 70% das necessidades nutricionais, está mais do que ótimo. E aí isso é chamado de hipoalimentação permissiva. Isso e mais essa abordagem dos primeiros dias. Essa primeira semana é permitido, faz bem. Por quê? Ruim mesmo é superalimentar nessa fase. Aqui também é marcado por reavaliações frequentes. Nós vamos continuar contabilizando as calorias não nutricionais. E estimar o risco de síndrome de realimentação só nos faz ter o compromisso de excelência em fazer sempre o rastreamento dos eletrólitos. Nunca se esqueçam da tiamina nesse momento. Vamos pensar aqui na interal precoce como um impacto muito positivo, reduzindo a mortalidade. Vocês podem observar quantos estudos foram elencados para entrar nessa meta-análise. A gente pode ver a quantidade de pacientes que foram analisados. E todos juntos, nós podemos observar que esse diamante correu para esse lado do gráfico. Ou seja, iniciar a nutrição interal precoce, ela é positiva para a maioria dos pacientes que estão na UTI, naqueles que são elegíveis. Então, nesse momento, manter o trofismo do intestino, manter as tight junctions unidas, impedindo a translocação bacteriana,
é fundamental. Então, nesse momento de interal, não é que ela vai entrar para a gente atingir metas ou fazer um combate à desnutrição, mas vamos começar essa interal já pensando mais lá na frente, mesmo que entre 10 ml hora, não tem problema. Vai ter um impacto positivo se o paciente puder receber uma interal precoce, inicialmente trófica, feita com toda a segurança, tentando maximizar os benefícios. Vamos pensar agora, nesses primeiros dias, no impacto das calorias não intencionalmente nutricionais. Aqui em roxo, a quantidade total de calorias ofertadas. A gente trouxe agora o citrato, que nesse estudo, que o pesquisador principal é o Van Zanten, a gente entende que em verde é o impacto do citrato. Então, a gente entende por esse estudo como ele é importante, especialmente nesse transcorrer da primeira semana. O citrato é um anticoagulante que fica no sistema de terapia de substituição renal contínua, ou seja, a hemodiálise contínua. Todo mundo identifica por aquele aparelho grande, com aquelas rodanas. Então, a gente vai ter que entender que se o citrato está ali como anticoagulante, ele oferece 3 kcal por grama. O citrato, para quem consegue mobilizar a caixinha da memória do ciclo de Krebs, vai lembrar que o citrato entra naquela rodinha, ou seja, ele gera caloria, e não é pouca. Ele, então, é destacado como o grande responsável pelas calorias não intencionalmente nutricionais dentro da UTI entre o terceiro e o sétimo dia. Vamos pensar, então, que nessa fase aguda tardia, ou seja, até o quinto, sétimo dia, a mobilização precoce ela é importante, nós vamos atingir 70, eles colocam no final da primeira semana até 100, se houver a calorimetria indireta. Se não tiver calorimetria indireta, 70% se houve uma estimativa ou uma fórmula de bolso. Lembrando a proteína, que a proteína é uma conversa à parte, viu? E dentro do curso, com certeza, existirão momentos muito especiais para discutir a proteína. Como o Guideline ESPEN pede 1,3 de proteína, o Guideline ASPEN pede até mais, mas nessa primeira fase, orientado aqui pelo Paul Eschenmayer, que é americano, um mínimo de 1,3. Lembrando a vocês que não é só a caloria que sobe aquela rampinha lentamente, a proteína sobe de mão dada com a caloria num slow ramp-up, numa subida muito lenta. Se a progressão for difícil, esse nosso autor fala, olha, se for difícil de atingir meta, sobe um pouquinho a proteína, tá? Mas só se a progressão for realmente muito difícil. Vamos falar, então, do final da primeira semana. Aqui vai haver uma clara divisão. O paciente vai entrar numa fase crônica de catabolismo na UTI, que hoje é o chamado do crítico crônico. E aí, para esse paciente, entre 70% e 100% das necessidades, porque nessa fase, tanto o overfeeding quanto o underfeeding são deletérios, ou seja, superalimentar ou dar de menos vão impactar no prognóstico, no encaminhamento que esse paciente vai ter na estadia pela UTI. Nós vamos reavaliar muito esse paciente. É um momento de ver se essas intolerâncias se mantiveram, nós vamos observar diarreia, intercorrências clínicas, intercorrências em relação à terapia nutricional. Caminho longo pela UTI, acho que todos já devem imaginar algum paciente que entrou em PICS, algum paciente crítico crônico. Nós vamos ver aqui também o paciente que entra numa curva de melhora, numa fase de reabilitação, em que o anabolismo se acentua. Aqui a gente reavalia, a gente faz uma nova estimativa de necessidades, e aí a gente entra para uma equipe muito interessante, que é de reabilitação. Então, nessa fase pós-UTI, vamos imaginar, então, um paciente já em anabolismo, em curva de melhora, aí sim, é um movimento de realmente alimentá-lo para que ele entre em anabolismo, para que ele consiga se recuperar. Aqui, um aumento de oferta proteica. Nós vamos considerar a manutenção da nutrição enteral, não é porque saiu da UTI que a sonda necessariamente precisa sair, ou então suplementos nutricionais orais.
a gente vai, então, entrar no anabolismo, passar dessa fase tão intensa inicial. E aqui é quando o paciente sai do hospital. Então, ele vai mesmo para uma reabilitação, pode se pesar um pouco mais a mão, chegar a 35 a 40 quilocálculo dia, 150% do que mediu a última calorimetria indireta. A proteína também pode aumentar, mas para chegar nesses valores aqui, só com suplemento ou com nutrição integral. Dependendo do peso de base, a gente vai precisar de um apoio. Eu trouxe aqui para vocês, então, todas as imagens que eu desmembrei para a apresentação, eu trouxe elas todas juntas. Vale a pena tê-las junto da gente para consulta, para entender em que fase está o nosso paciente, para que a gente possa responder com a terapia nutricional à altura. Eu quero agradecer a todos por esse webinar. Eu trouxe de presente, podem apontar suas câmeras para conseguir baixar o guideline ASPEN do doente crítico. Eu digo para vocês que esse guideline é o de 2016. Tivemos no congresso do começo desse ano umas modificações pontuais e muito controversas, que geraram bastante discussão, porém o de 2016 pode ser usado. Trouxe também para vocês o guideline ASPEN de doente crítico, que foi publicado em 2019, ainda muito atual, as questões da época ainda são relevantes e ainda não muito bem respondidas. Eu digo para vocês que de lá para cá a gente discute, né, no pós-Covid, a nutrição integral no prona, no uso de bloqueadores neuromusculares. Também a gente discute sobre as fibras na UTI. A gente discute ainda proteína, quanto dá, quando dá, como fazer. Então, eu digo para vocês que nestas questões nada ainda muito fechado, mas indicativas de caminho. Tem aqui também para todas as diretrizes BRASPEN do paciente grave, que datam também de 2018. Então, todos esses três com datas muito próximas, datas recentes, e eu quero convidar todos para continuar conosco. Todas essas nossas atualizações e os nossos estudos são voltados ao nosso público, uma forma de que todos possam entrar numa UTI com mais segurança, com mais felicidade de estar ofertando a melhor terapia nutricional possível. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristine, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Acho que tudo que você trouxe, né, é muito do que a gente vive, muito das dores do que a gente vive na realidade da unidade de terapia intensiva. A gente sente, né, que existem aí algumas necessidades, principalmente de como, quando, como nutrir esse paciente, e você, de forma brilhante, conseguiu esclarecer. Então, só para fazer um resumo aqui, né, e a gente poder levar aqui até para uma discussãozinha bem rápida para fechar essa webinar de hoje, que foi sucesso. No primeiro momento, deu para entender que vamos precisar de protocolos bem estabelecidos, muita atenção, avaliação à beira-leito e acompanhar a progressão desses pacientes. Então, do primeiro ao terceiro dia, é avaliar o paciente, é avaliar a prescrição médica, entender se temos oferta de calorias, né, oriundas e vindas, né, de terapias que estão sendo ofertadas e realizadas ali pela equipe médica. Então, eu, como nutricionista, pego minha prancheta, meu tablet, o que eu usar ali dentro do hospital, e vou lá olhar a prescrição e olhar também todas as bombas de infusão. É isso, né, doutora Cris? É isso mesmo. Perfeito. Avaliando tudo isso, uma atenção bem especial do primeiro ao terceiro dia. Até anotei aqui para não esquecer, mas principalmente, Nutri, olha o Propofol desses pacientes, que é um sedativo que na maioria das vezes é utilizado no paciente crítico, e olha também se ele está recebendo soro glicosado, para que a gente possa incluir essa oferta calórica, né, dentro dali da meta que a gente vai trabalhar. A doutora apresentou com bastante clareza sobre a oferta calórica, principalmente nesses primeiros dias. Se eu não tenho calorimetria, eu posso utilizar como recomendação da ASPEN o cálculo ali, né, do VO2 do ventilador naquela equação. E aí, eu tenho também uma oferta calórica recomendada através de fórmulas de bolso, que seria mais ou menos 25 calorias, até pensando em outros guidelines que trabalham mais ou menos nessa média, de 20 a 25. Eu não posso bater essa meta já nesses primeiros dias, certo? Não, vai fazer mal para o paciente.
Perfeito. Então, eu vou trabalhar ali, mais ou menos, tem algum ponto de corte, doutora Cris? Alguma meta que a gente possa trabalhar? Na minha prática, a gente trabalhava ali mais com volume do que com oferta calórica por si só, né? Mas a literatura traz algum ponto de corte nesse sentido? Olha, não tem um ponto de corte, não, Carol. Tanto assim, eu acho que a mensagem principal no primeiro, no segundo dia, é não se preocupar com isso. Tem tem procedimentos de segurança, que é risco de realimentação, essa instabilidade. Se eu começar uma nutrição integral querendo dar muito, né? Será que esse intestino não vai fazer uma isquemia não oclusiva? Ou seja, todo o paciente está chocado, não está chegando sangue nem oxigênio para todas as células do corpo dele. O organismo vai priorizar cérebro. Eu priorizaria o cérebro. Prioriza cérebro, córtex renal. Então, imagina aquele enterócito que não está recebendo oxigênio. Você imagina uma dieta chegando a feijoada? Não vai dar muito certo. Não O dá certo, medo né? não dá certo. Imagina o enterócito tentando metabolizar, não tendo oxigênio para isso, piorando as condições anaeróbias dele, aumentando esse lactato. Tem pacientes que podem necrosar o intestino. Então, o momento não é esse. Outra coisa importante é assim, a gente está com um paciente ali na UTI. Já passou, a gente está no terceiro, está no quinto dia, aí você fala, estou progredindo e tal. Mas sabia, podem acontecer coisas não previstas. E se Eu ia acontecer alguma comentar sobre coisa isso. e ele voltar para o primeiro dia? Era exatamente isso que eu anotei até para comentar, né? Porque isso é muito comum. A gente sai dessa fase aguda e às vezes você está lá na fase crônica, onde você mostrou muito claramente que é o momento da gente reabilitar esse paciente. Mas a atenção na UTI, eu diria que nem é dia a dia, é período a período. Porque o Período a paciente período. pode voltar para a fase aguda novamente, você já estando na fase crônica, certo? Certo, então assim, é tudo muito dinâmico. Por isso que é interessante, a gente estudou essas semanas, preparando para esse curso, os top 12 riscos de nutrição enteral na UTI. E uma das coisas que eles elencaram como risco é não ter uma nutricionista na UTI. Ou seja, não dá para passar uma visita de vez em quando. Estar lá durante o período, ir nos finais de semana, isso mostra para a gente que é um bom serviço, porque você vai ter que reprogramar mediante eventos agudos que aconteçam. E melhor ainda, se for uma nutricionista, um profissional de saúde que continua estudando, que continua Atualizando, né? atualizando, porque É, as coisas em terapia nutricional não estão fechadas, é um conhecimento ainda em construção. e muda muito, né? O que eu pude observar, e vou até trazer minha prática clínica, trabalhei em UTI, as condutas, né? Na minha época de atuação de UTI eram umas hoje, aí com o Covid, com tudo isso que nós vivemos da pandemia, muita coisa mudou, a gente aprendeu a nutrir no Prona, aprendemos a nutrir no ECMO, aprendemos até a dar um olhar especial para essas calorias não nutricionais, que não que antes isso não fosse visto, mas hoje eu vejo a importância de se ter conhecimento. Então, não basta ser nutricionista clínico, você precisa se especializar na área, até para conseguir discutir com a equipe. Muito do posicionamento, muitos hospitais, a prescrição não é do nutricionista, né? A gente sabe que a prescrição vai ser do intensivista ou do nutrólogo. Mas você, como profissional nutricionista, se tiver conhecimento, você vai influenciar muito. Eu tive a oportunidade de fazer discussões maravilhosas com a equipe médica de intensivistas e nutrólogos e contribuir baseado em conhecimentos prévios, né? Então, a importância de se atualizar, de saber, de estar sempre por dentro aí do que está acontecendo, né? Muito, muito bom. E para finalizar, né, doutora Cris, obrigada por toda essa aula, foi magnífico. Ficaram, né, na verdade, vários insights. A gente observou que fase aguda é um perfil de nutrição, a fase mais tardia, a gente vai focar em outras questões, né? Importante sempre avaliar as calorias não nutricionais e principalmente avaliar esse paciente momento a momento, visita a visita, estar presente, buscar estudar e contar com a gente para isso, né? Porque aqui a gente tem um time de peso para ajudar esse nutricionista a conseguir adquirir toda essa bagagem de conhecimento, né? Com certeza. No Covid, o Conselho Federal de Nutrição não orientou os nutricionistas a entrarem nos boxes e realizarem os seus trabalhos.
Eu só tenho a dizer que falta que fez. Quem estava ali na prática viu, né? Esse atendimento distante, né? A gente sofreu com isso. Em alguns hospitais a gente até ia meio que de atrevido, com muito medo, mas se paramentando. Tenho certeza que vários colegas que estão assistindo aqui fizeram, né? Depois de um primeiro momento ali, onde a gente já sentiu mais uma segurança. Mas fica aí, a gente não sabe se vai vir outra pandemia, mas precisamos estar preparados. As oportunidades vêm, é um mercado de trabalho em expansão, né? Não que a gente queira que as pessoas fiquem doentes, mas precisamos ter conhecimento caso fiquem. Então, muito obrigada por compartilhar conosco. Foi muito importante, foi maravilhoso. Acho que deixou ali como material de bolso para as pessoas reacessarem esse conteúdo várias vezes. Aproveitem, conteúdo gratuito, conteúdo maravilhoso, atual e cheio de conhecimento para vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu me despeço por aqui. Agradeço mais uma vez a doutora Cris pela participação comigo. Foi maravilhoso, foi assim incrível mesmo a sua aula. Obrigada, doutora Cris. E para vocês, nos acompanhem, continuem que em breve mais um capítulo da série Descomplicando a Terapia Nutricional aqui do Ganep Educação. Tchau, pessoal. Até mais.